Bom, nessa atividade final, né, da disciplina de antropologia cultural, a gente vai falar um pouquinho sobre as matrizes e o nosso grupo ficou falar sobre a matriz africana. E assim, a princípio de introdução mesmo, não é surpresa para ninguém quando a gente fala que o Brasil, na questão cultural, ele é meio que uma coxa de retalhos, porque, principalmente devido ao período colonial, muitos países, e no nosso caso, um continente, né, a África, trouxeram vários aspectos culturais para cá e que ficaram alicerçados na nossa sociedade até hoje. E assim, a influência dessa matriz africana aqui no Brasil é a consequência da interação complexa e contínua com a cultura africana e a nossa sociedade, né? Principalmente na questão de vários e várias milhões de africanos que foram tragos para cá nesse período colonial. E assim, o que seria essa matriz africana? A matriz africana se refere ao conjunto de culturas, religiões, tradições e práticas sociais originárias do continente africano que assim, essas tradições elas englobam uma vasta de variedade de crenças, de aspectos materiais e imateriais da cultura. Alguns exemplos de aspectos materiais são a arquitetura, o artesanato, a arte e as roupas também. E no imaterial entram as tradições, as músicas, os conhecimentos tradicionais, as festividades e a religião. Ao longo do nosso vídeo, nosso grupo ele vai aprofundar um pouquinho sobre alguns desses aspectos e outros mais. Linguagem e dialético. Bom, no contexto da escravidão negra no Brasil, o quimbundo era a língua mais expressada, do norte ao sul do país, né? Palavras como samba, moleque, fumbá, machixe, forró, né? Umbanda, elas têm a sua origem africana, né? E nós acabamos nem percebendo de onde elas vieram, né? Mas elas são de origem africana e que nós incorporamos na nossa cultura. A influência africana, ela também se manifesta nos jogos e nas brincadeiras populares no Brasil, como, por exemplo, a capoeira, que não é apenas uma arte marcial, mas também um jogo e uma expressão cultural, né? Onde eles se reúnem em rodas, né? Jogam, cantam e tocam instrumentos como o birimbau e também o pandeiro. Outra brincadeira também é a ciranda-cirandinha, né? Onde é uma roda de crianças e adultos, né? Que dançam e cantam em círculos, né? Muitas das músicas e danças têm influência africana e são passadas de geração em geração. Outra brincadeira tradicional de origem africana é o escravo de Jó, né? Que é um jogo de ritmo e coordenação motora, onde se passa algum objeto, né? Enquanto se canta uma canção tradicional do jogo mesmo. Vou falar sobre vestuários e adereços trazidos pelos africanos ao Brasil. Os africanos trazidos ao Brasil durante a escravidão trouxeram consigo ricas heranças culturais, entre elas vestuários e adereços, que tiveram uma influência significativa na cultura brasileira. A cultura africana em geral utiliza-se de várias cores e estampas como símbolo de identidade. Misturando-se ao clima tropical brasileiro, essa cultura também foi adotada na moda afro-brasileira, algo que nos lembra muito o carnaval. Trazido pelos africanos como adereços, temos a capulana, peça de tecido que é enrolada ao corpo. E quando enrolada à cabeça, se chama tubantes. Aí vem o maranhense e adapta para o dia. O artesanato africano é uma expressão rica e diversa das culturas e tradições. Ela engloba uma ampla gama de produtos, incluindo esculturas em madeira, cerâmica, tecidos, cestas, joias e máscaras. A formação cultural brasileira é um mosaico que influencia as matrizes africanas e desempenha um papel fundamental nesse processo. Vamos explorar com a África o que contribuiu para a cultura brasileira através de suas expressões artísticas. Música e dança. O samba suas raízes
no boutique africano trazido pelos escravos para o Brasil. A capoeira, mistura de dança, luta, música com origens de tradições africanas. Já na gastronomia afro-brasileira, o acarajé e o vatapá são pratos destinados e muitos usados na região nordestina. Sobre religiões e matriz africana, podemos falar do candomblé, uma culta aos orixás e ancestralidade. Já a Umbanda é um sistema religioso que influencia os africanos e indígenas. Essas expressões artísticas não apenas enriqueceram a cultura brasileira, mas também são formadas de resistências e afirmação da idade negra. A presença africana é essencial para entender a diversidade da cultura brasileira. Na religião, herdamos da cultura matriz africana o candomblé, religião afro-brasileira, baseada no culto aos orixás. E a Umbanda, religião que mistura elementos africanos com o catolicismo. No nosso Nordeste, há o tambor de Minas maranhense, o Xangô pernambucano e o candomblé da nossa Bahia. No Rio de Janeiro e São Paulo prevalecem a Umbanda e o candomblé. E no Sul, o batuque gaúcho. Não podemos deixar de mencionar que a música e a dança tiveram uma grande influência na cultura brasileira, refletindo em vários aspectos da vida e da identidade nacional. O samba, um dos maiores símbolos da cultura brasileira, que tem suas raízes nas tradições musicais africanas. Temos a Umbanda e o Candomblé, que essas religiões afro-brasileiras utilizam elementos da cultura e da dança africana em seus rituais. Bom, também temos a capoeira, ela é uma forma de arte marcial que combina como música, dança e acrobacias. Ela é desenvolvida por escravos no Brasil e ela é acompanhada por música pelo instrumento berimbau, que também tem origem no Brasil. Bom, também tem o frevo e o baião. Esse gênero musical nordestino também tem influência africana em seus ritmos e músicas e danças, embora eles sejam misturados com elementos europeus e indígenas. Portanto, a música e a dança africana são partes integrantes da identidade cultural que influencia numa vasta gama, manifestação cultural e diversidade do país. No Brasil, a medicina tradicional africana é muito significativa devido ao legado que os africanos trouxeram na época de escravidão, dando origem a práticas sincréticas como Umbanda e Candomblé, que incorporam práticas de medicina tradicional física e mental. No Brasil, os traços deixados pelos africanos são o uso de práticas com plantas e ervas, que são altamente utilizadas nas práticas de cura. Também tem as práticas de rituais, como danças e cantos. E também tem a maneira de honrar os seus antepassados de meio holístico para reconhecer a saúde nas práticas de cura. E também de definir a saúde como um todo de um ponto de equilíbrio entre corpo, mente e espírito. A arte das matrizes africanas desempenhou um papel fundamental na formação cultural e identitária do povo brasileiro. Essa influência é visível em diversas manifestações artísticas, como a música, a dança, a religião, a culinária e as artes visuais. A música brasileira é profundamente marcada pelos ritmos e instrumentos africanos e tem gêneros como o samba, o maracatu e o axé, que têm raízes africanas e são essenciais na cultura brasileira. A culinária brasileira é fortemente influenciada pelos ingredientes e técnicas africanas. Pratos como acarajé, vatapá e feijoada são exemplos de como a tradição culinária africana foi incorporada à gastronomia brasileira. E nas artes visuais, a influência africana é evidente nas artes visuais, desde as esculturas e máscaras até a pintura e a cerâmica. As técnicas e estilo africano foram adaptados e mesclados com outras influências culturais no Brasil. A influência das matrizes africanas na arte é vital na formação da identidade do povo brasileiro, demonstrando a riqueza e diversidade da herança africana no Brasil. Festividades e celebrações. Bom, as matrizes africanas desempenham um papel fundamental na formação cultural do povo brasileiro, especialmente através de suas festividades e celebrações. Eventos como o Carnaval, com suas raízes no intrundo português e nas tradições africanas de celebrar a vida através da música, através da dança e das máscaras, são exemplos claros dessa influência. Além do Carnaval, outras festas importantes incluem as comemorações religiosas afro-brasileiras, como o Candomblé
e como a Umbanda, que preservam e celebram tradições ancestrais, rituais e mitologias africanas. A culinária brasileira também absorveu muito das tradições africanas, com os pratos como o acarajé, o vatapá, o caruru, o azeite de dendê, que são heranças direto da gastronomia dos povos africanos, trazidas ao Brasil durante o período colonial.